todos nós, mas por acaso não conhecerem, o Pedro é formador e consultor na área de marketing digital, sendo que o LinkedIn é a rede onde é considerado pelos seus pares como especialista, autor de vários livros como Ter Sucesso no LinkedIn e mais recentemente o livro LinkedIn para Empresas. É de Viana do Castelo, já nos comentou aqui que hoje já fez um sprint, mas a sua especialidade são as maratonas, certo, Pedro? É verdade. E pronto, neste webinar, como a Carla já referiu, o Pedro vai então demonstrar como o LinkedIn tem impactado a performance das marcas e como é que as empresas em 2023 podem tirar mais partido desta rede. Pedia-vos somente que tivessem o vosso micro em mute, para não interromperem o Pedro. Qualquer questão, coloquem aqui no chat e depois no final da intervenção do Pedro colocaremos as vossas perguntas. Obrigado a todos. Bom, João, obrigado aí pelas palavras. Aqui, obviamente, um prazer estar a realizar, acho que este, não sei se é o primeiro, é talvez o segundo ou terceiro evento que faço aqui com a PPM, já não fazia há algum tempo, é verdade, e portanto folgo aqui também voltar aqui ao vosso espaço também para trazer aqui aqui durante estes próximos, esta próxima 45 minutos, uma hora mais ou menos, no entanto, uma intervenção sobre aqui o contexto do LinkedIn. Eu vou fazer aqui a partilha do meu ecrã com vocês para... Ora bem, penso que já estão todos aqui a ver a minha tela e ecrã, aqui com vocês, aqui deste mesmo espaço. Ora bem, eu antes de mais queria convidar-vos, como há pouco acabei de fazer aqui pelo chat, a que vocês que aqui estão, ou nos pudessem de alguma forma, quer a mim, quer aos restantes também participantes nesta sessão, pudessem aí deixar um bocadinho da empresa que representam e já agora também a colocação dos dois URLs específicos, do vosso cartão de visita, que é uma forma também de poderem também, dentro deste espaço, promover-se aqui alguma interação com os participantes, portanto, com os convites que podem agora estabelecer-se entre os demais participantes na rede, e, portanto, convidava-vos a irem buscar o vosso URL do LinkedIn, o vosso link direto para o vosso perfil dentro do LinkedIn, obviamente também o link da vossa página de empresa, que de alguma forma também seriam, isto se forem obviamente gestores dessas mesmas páginas aqui, ou de alguma página, ou até de algumas páginas que aqui queiram. Obviamente se estiverem a fazer isso num contexto onde não queiram fazê-lo, obviamente também estão à vontade também para isso. Portanto, há aqui um espaço de chat que provavelmente já deverão ter encontrado aqui nesta caixa e, portanto, poderão agora nos deixar aí, como acabou de fazer agora o João Guedes também, o link para a PPM. Também vai deixar aqui o link da página no LinkedIn para que obviamente possamos agora seguir a página institucional. Queremos aqui obviamente todos fazê-lo seguramente, portanto queiram por favor, como vos disse mais uma vez, participar e interagir aqui também sobre estas andanças. Bom, como o João disse, de facto tenho aqui já um histórico de ligações aqui no LinkedIn, portanto já de facto há vários anos que levo aqui de jornada evangelizadora da utilização da rede, muitas viagens, muitas corridas aqui de norte a sul do país para levar a efeito um bocadinho este aumento e esta elevação do capital de conhecimentos dos empresários, ou melhor, numa fase inicial dos profissionais, depois também dos empresários, para a utilização aqui desta rede. E, dentro deste sentido, nos últimos anos fui oferecendo, do ponto de vista corporativo, um trabalho gradualmente crescente. Hoje, 95% da minha operação é feita exatamente para empresas, onde procuro aqui ajudá-las, seja no eixo mais formativo ou no eixo da consultoria, e onde procuro, no fundo, ajudá-las também a comunicar melhor, a vender melhor, a recrutar melhor. Portanto, são alguns dos ambientes que procuramos aqui levar neste espaço, que, de alguma forma, tem-nos motivado aqui a viajar, como vos disse, para empresas de todos os portes
empresas de todas as dimensões, de todos os setores de atividade, e portanto tem sido obviamente aqui uma experiência muito marcante aqui, que deixa-me obviamente também muito orgulhoso e satisfeito também de ir podendo deixar aqui uma sementinha também desta realidade que é a plataforma de LinkedIn. E que transformação esta rede teve aqui ao longo destes últimos anos. Vamos comemorar, e portanto este acontecimento que vocês estão a participar hoje encerra aqui já as comemorações dos 20 anos do LinkedIn. Portanto, a equipa da APPM não brinca em serviço e disse logo, não, vamos fazer um webinar sobre o LinkedIn, justamente ali 15 dias antes do LinkedIn fazer 20 anos. Portanto, queremos aqui que de alguma forma marcar aqui os associados da APPM com uma sessão exatamente disso. Claro que alguns de vocês estarão aqui a questionar-se, será que eu saberei quando é que cheguei ao LinkedIn? Bom, essa pergunta de $1 milhão ou de €1 milhão pode ser satisfeita já. Então, vamos lá. Na página do LinkedIn, ok? Na página do LinkedIn, eu encontro neste momento na minha própria página, se vocês clicarem no separador mais, ok? Vocês vão encontrar um campo que diz sobre este perfil e onde aí encontram qual a data do vosso cadastro. Portanto, para a Verónica, para a Andreia, para a Sílvia, deixem ficar aí no chat qual a data de cadastro aqui, onde vocês deixaram aqui a vossa primeira pegada no mundo do LinkedIn. Bom, a rede, assim em traços gerais, teve aqui um grande acontecimento em 2016, data em que a Microsoft finalmente validou a compra da plataforma e tem efetivamente muito poucos concorrentes, estes 4 que aqui vocês veem, apenas a rede Xing, que é uma rede, digamos, de matriz alemã, tem mais relevância e mesmo assim com menos de talvez 10% daquilo que é a totalidade digamos, da rede de profissionais do LinkedIn. Portanto, as outras acabam por não ter aqui grande expressividade e hoje algumas delas até já em trajetória quase descendente aqui de relevância mesmo em alguns países, como é o caso da Viadeo em França, por exemplo. Dentro deste contexto estamos neste momento quase, portanto, e o LinkedIn penso que vai ficar aquém de um objetivo secreto que ninguém queria saber, de eventualmente chegar ao utilizador 1.000 milhões aqui na rede, portanto vai ficar às portas dessa realidade. Estão neste momento presentes aqui cerca de 900 milhões de utilizadores em todo o mundo. Há de facto aqui uma proliferação muito grande da rede pelos 4 cantos do globo. Portugal tem neste momento 4 milhões e 200 mil utilizadores, portanto um número que demonstra também digamos, a grande digamos, aceitação que esta rede foi tendo em território nacional, mas também no contexto até europeu também tem aqui de facto uma enormíssima aceitação aqui, portanto com de facto uma presença bastante alargada aqui em tantos domínios. Ao nível das páginas corporativas, hoje o número ascende aos 64 milhões de empresas registadas na rede, com um número de empresas que atuam, ou pelo menos que têm uma localização em Portugal, de 172 mil empresas. Falamos de empresas portuguesas ou de empresas estrangeiras que marcam também ou identificaram na sua, digamos, na sua parametrização da página Portugal também como um destino onde eventualmente têm operações, sejam elas virtuais ou operações físicas com instalações próprias. Existem também neste ecossistema universidades, grupos, eventos e vagas que, de certa forma, vão aqui diariamente trazendo aqui muitos motivos de interesse também a este mesmo espaço. A rede, nos últimos anos, evoluiu fortissimamente, trazendo, obviamente, aqui alguns territórios que ao longo dos anos foram tendo necessariamente que ser desmontados e desmistificados. Falamos especificamente de a existência, ou a consciência clara daquilo que é um perfil, daquilo que é uma página. Hoje as páginas são geridas por pessoas e têm um acesso sempre por via de um utilizador. Portanto, nenhuma página no LinkedIn terá um acesso por login e password. E tem sido aqui comum e frequente de alguns utilizadores aqui, ou algumas empresas desconhecerem ou terem de alguma forma cometido alguns erros naquilo que foi o registro e a ligação e a criação da presença das empresas
confundindo-as obviamente com perfis individuais. E portanto, nesse sentido, de alguma forma, as organizações ao longo destes anos, e portanto tenho acompanhado de facto nestes últimos anos toda a vivência aqui da realidade portuguesa, e não só, e ainda é possível encontrar muitas das vezes alguma adulteração daquilo que são os conhecimentos básicos essenciais de, digamos, de convivência, de utilização, de alguma forma, de acordo com as regras desta mesma plataforma. A plataforma tem, obviamente aqui, a gestão de páginas, tem hoje também um painel que permite hoje que as empresas possam incluir vários administradores de páginas, administradores que são apenas do conhecimento, obviamente, de quem passa a redundância, de quem as administra, e tem hoje aqui, para além destas 3 tipologias que vocês veem na imagem, também a tipologia de, neste caso aqui, de gestores ou administradores mais relacionados com, portanto, a mídia paga, portanto, aqui a componente dos anúncios. As páginas das empresas têm hoje várias novidades que foram sendo incluídas ao longo destes últimos 2 anos. Falo especificamente no setup das empresas, falo especificamente de 2 em particular. O formulário de geração de leads, um formulário que surgiu no ano passado e que permite, de facto, às empresas aqui, de alguma forma, incluir também uma forma e um meio de qualquer utilizador, portanto, poder contactar a página da empresa, o que até então estava inviabilizado pela estrutura e pela realidade da própria rede. Portanto, há hoje, ao nível do setup, essa componente e, claro, também aqui a possibilidade das organizações poderem aqui ter uma presença com vários idiomas, permitindo que essa empresa possa ser hoje reconhecida, quer do ponto de vista da pesquisa, quer legível também e melhor, digamos, lida e analisada por utilizadores de vários países aqui. A página da empresa foi incluindo também nestes últimos anos vários, como eu lhe intitulei, de subpáginas, portanto várias extensões da página-mãe, do qual estas 7 representam aqui de facto alavancas importantes para a organização. Falamos especificamente de páginas de carreiras que são o único recurso pago que o LinkedIn tem, ou um dos recursos pagos que o LinkedIn tem, pelo menos dentro desta esfera aqui, o Career Page é claramente o único, neste momento, totalmente pago. Os anúncios de vagas acabam por ter aqui 2 nuances, que já vamos ver depois mais adiante. Portanto, as páginas de carreiras são um recurso complementar para quem hoje quer, digamos, aqui reforçar aqui a sua comunicação da sua proposta de valor enquanto empregadores. Portanto, são aqui alguns exemplos de empresas que têm este contexto aqui. O separador ou a guia meio encapuçada que hoje temos e que só é vista por funcionários e que, portanto, tem aqui um meio que permite hoje que as empresas possam, de alguma forma, aqui comunicar com os funcionários conteúdos que queiram ser repropostos pela sua equipa de embaixadores. Portanto, é um recurso que está disponível apenas, mais uma vez, para quem é colaborador de uma página de empresa. Numa terceira vertente de subpáginas, os anúncios de vaga. Portanto, o LinkedIn oferece e continua a oferecer um anúncio de vaga gratuito que podemos colocar, mas também outras opções para, digamos, potenciar a visibilidade dessas oportunidades. Falo das job slots, falo também da possibilidade da colocação de um pré-pago para custear aqui o lançamento de algumas oportunidades. Estas opções, como digo, o caso das job slots pagas, o caso dos anúncios também naturalmente pagos, mas estratégias que também podem ter aqui na versão gratuita opções de alguma forma também vantajosas para as organizações. Organizações de maior porte, já com números de seguidores maiores, que neste caso aqui poderão também ter, digamos aqui esta chamada showcase, portanto uma subpágina da página-mãe, que, de certa forma, permite às organizações, muitas das vezes, comunicar aspectos particulares da empresa, nomeadamente projetos próprios, iniciativas ou até, às vezes, departamentos ou unidades de negócios que têm também uma vida própria. Eu, habitualmente, estas showcases introduzo-as sempre muito para organizações que já levam aqui, de facto, um volume bastante significativo de seguidores. É importante dizer que no top 10
no top 10 das empresas com maior número de seguidores, estão hoje em dia empresas com acima dos 130 mil seguidores, portanto, tendo a EDP aqui a sua expressão mais máxima, portanto, a empresa que tem o maior número de seguidores, ainda não chegando ao meio milhar de seguidores aqui. Portanto, há de facto hoje várias organizações que compõem este top 10. Falamos aqui da EDP em primeiro, Jerónimo Martins, Sonai, TAP, Galp, Sonai MC, Lidl, Portugal, temos aqui também a Motengil, portanto são aqui algumas das empresas que enumerei aqui que fazem parte deste top 10 de referência. O LinkedIn introduziu também nos últimos 2 anos uma chegada de produtos, numa perspectiva também de aumentar aqui e de passar a ver-se o LinkedIn como um verdadeiro marketplace. Nem todas as empresas ainda dispõem deste recurso que acredito eu que venha a ser implementado com, digamos, aqui regularmente agora no seio das páginas das empresas, portanto uma esfera que permitirá a que as empresas possam aqui, portanto, trazer muitos dos seus produtos estrela, que aqui, obviamente que isto foi dimensionado para uma fase inicial para o mundo mais IT, mas e esse é o primeiro público que teve acesso a este recurso e que vai de alguma forma agora, acreditamos nós, ser, digamos, continuar agora a ser proliferado pelos outros diferentes indústrias ou setores de atividade. Eventos que de alguma forma também são recursos interessantes, como viram ali mais de 100 mil eventos estão anunciados, neste caso, diariamente, portanto, eventos que hoje têm também uma vantagem muito interessante de as páginas das empresas poderem criar um formulário de inscrição, permitindo aqui angariar, digamos, dados e contactos exatamente de participantes aqui de interessados na participação de alguns eventos. Estes eventos hoje podem acontecer em formatos híbridos ou formatos, neste caso, apenas digitais, tendo aqui também sido cada vez mais frequentes os eventos live aqui no LinkedIn, que, embora sejam feitos live no LinkedIn, exigem e recorrem a ferramentas externas para poderem, obviamente, aqui ser distribuídos pelo LinkedIn. Portanto, o LinkedIn diretamente na plataforma não tem meio de fazer esse vídeo em direto, mas sim através de ferramentas autorizadas para isso, como são o caso do StreamYard, que é o recurso mais comum e habitual de o fazer. O LinkedIn tem, por último, nessas tipologias, os grupos que, embora sejam e só passíveis de serem criados por utilizadores, normalmente utilizadores que estão autorizados pela empresa para criarem grupos corporativos. Já tiveram melhores dias, é verdade, hoje em dia perderam alguma relevância neste platô aqui do contexto do LinkedIn. O mundo dos conteúdos é um mundo que tem, no caso do LinkedIn, tem crescido aqui e tem ganho maior relevância. Há maior volume de conteúdos aqui por parte das empresas que passaram, obviamente, a trazer um canal e a reconhecer no canal um meio privilegiado também de contacto com os utilizadores. Neste sentido, as recomendações do LinkedIn e as minhas também vão, obviamente, para que as páginas devam ter sempre um mínimo de um conteúdo semanal, sendo que apenas nas páginas maiores, nas empresas com maior dimensão, possam até existir aqui mais do que um conteúdo dia. Obviamente, conhecendo-se aqui sempre um cuidado no desfazamento mínimo entre publicações necessário para que o post seja distribuído de igual forma, ou de melhor forma. Os horários continuam a ser privilegiados, os horários de semana e, acima de tudo, também os horários matinais. São aqueles que, os horários das 7h30, das 9, que continuam a ganhar digamos, ainda uma preponderância maior face a outros horários do dia. Os idiomas, obviamente, que são naturalmente associados àquilo que é a dimensão também do próprio público de cada uma destas empresas. A rede oferece hoje também vários filtros quando os utilizadores acedem à área de publicações das empresas, permitindo, como vocês também veem, um contexto até de maior transparência, com a possibilidade de vermos os anúncios que uma determinada empresa fez nos últimos 6 meses do ano, apresentando o formato de anúncio, mas não apresentando nem a segmentação, nem o custo associado a esse investimento. As publicações, na atualidade, podem aqui ter várias ações que podem ser feitas, associando aqui a possibilidade de uma empresa poder segmentar os seus conteúdos por um determinado público,
e levando hoje a que muitas multinacionais, por exemplo, como a Capgemini, como a Microsoft, como a Adecco, tenham como a Siemens, tenham uma única página no LinkedIn e façam mais de 250 conteúdos por semana para cada um dos países de onde atuam. Sendo que vocês, enquanto clientes ou enquanto consumidores finais, verão apenas o conteúdo sobre o qual vocês estão afetos em termos de segmentação que é feita nessas organizações. É possível ainda fixar as publicações e notificar colaboradores apenas uma vez por dia. Hoje as publicações oferecem sempre aqui recomendações de uma maior densidade de caracteres nas mesmas publicações, sendo aqui, e como normalmente habitualmente recomendo, privilegiando nos primeiros 3 linhas do post, as linhas visíveis, a possibilidade de inclusão de um link externo quando estamos a querer incluir um CTA, portanto um call to action para outras leituras posteriores. Há, de alguma forma, também, nesse contexto, alguns formatos que têm, obviamente, aqui ganho maior popularidade neste ano de 2023. São disso, digamos, referentes os carrosséis de imagens, portanto, publicações com mais do que uma imagem, neste momento gozam de maior relevância do algoritmo do que publicações de uma só imagem, mas estes carrosséis podem também ser feitos através da utilização dos documentos, portanto, ou seja, com a inclusão hoje também deste formato carrossel que vem na imagem e que tem também esse impacto visual interessante e que, de facto, dada também a interação que o utilizador faz com a visualização destes formatos, levará aqui a que seja um formato muito privilegiado. Outro formato também muito popular são as sondagens, que são muito um modelo que as empresas têm hoje de energizar, portanto, aqui a comunidade. Relembrar que se um utilizador, um seguidor da vossa página da empresa não é aqui um seguidor ativo e, portanto, não é interativo com as publicações da empresa, ele rapidamente deixa de ver o conteúdo institucional da vossa empresa no seu feed, pelo que é importante criar espaços, momentos de energização com essas pessoas. E este é claramente o formato por excelência para essa mesma interação, permitindo, por exemplo, que as vossas páginas consigam muito arrancar da parte do seguidor, tipicamente lurker, tipicamente observador, tipicamente nada participante, um modelo de maior interação sobre estes contextos aqui. Vídeos nativos têm também aqui impactos, muitas das vezes até na própria parte dos anúncios, que já vamos ver mais adiante, que também acabam por trazer aqui um formato também apelativo aos utilizadores, lá está, quer o formato de vídeo nativo, quer o formato de vídeo em direto. Empresas como a CMVM, o Banco de Portugal, a própria União Europeia, são organizações que aqui vão realizando muitos eventos em direto, também aqui pelo contexto do LinkedIn. O formato de todos, o que surgiu há menos tempo e que tem sido ainda, portanto, pouco explorado pelas organizações, é o formato newsletter. Este formato permite que hoje, quando vocês subscrevem alguém subscreve a vossa empresa, ele automaticamente seja convidado a subscrever a vossa newsletter. Estas newsletters têm a vantagem de colocar 2 hipóteses complementares para que o utilizador não perca o vosso conteúdo. O subscritor é notificado sempre que há a chegada de uma nova newsletter, de uma nova newsletter, de uma nova publicação aqui para a vossa newsletter, e é também, quer notificado no topo, quer também enviado um e-mail exatamente sobre esta mesma publicação. E, portanto, aumentando aqui em 2 vezes esta opção. E, portanto, um formato muito interessante para que as empresas, e algumas também, o grupo AGIAs já tem a sua newsletter, é assim talvez o público também, o jornal público também tem uma newsletter, e outras empresas de menor porte acabam por ter aqui também já algumas destas rubricas, mas que continuo a dizer, num formato ainda pouco potenciado pela maioria das organizações, na minha opinião, por desconhecimento das mesmas. O algoritmo em 2023 continua a privilegiar tempo de leitura das publicações, okay? E, obviamente, tudo que vem ali, interações sobre elas. Estão aqui penalizados
publicações onde vocês fazem o primeiro comentário à publicação, seja feito pela marca, e também aqui os click bounces, que são os cliques, as reações, muitas das vezes, de utilizadores que não despenderam sequer um segundo, uma fração de segundo na leitura da publicação. Há pouco comentava, uma tendência crescente tem sido, de facto, as empresas potenciarem aqui conteúdos para que os seus colaboradores possam agora distribuí-los nativamente, e, portanto, há, de facto, aqui um recurso que tem sido mais explorado por organizações, mais uma vez, com maior porte de colaboradores, para, de facto, terem com estes colaboradores um campo de, digamos assim, de potenciar esses mesmos conteúdos. Bom, mas num quarto elemento, que estratégias tem hoje a empresa ao seu serviço para aumentar seguidores? O LinkedIn oferece 3 orgânicas. Todos os administradores, o coletivo de administradores, dispõe de 250 convites mensais para fazer seguir, para convidar membros das suas redes, dos administradores da página, a seguir a página da empresa. Estes convites, se forem aceitos, são devolvidos novamente para voltarem novamente a fazerem mais convites. Os colaboradores das empresas podem agora realizar por mês 30 convites à sua rede. E, para empresas com menos de 5 mil seguidores, o LinkedIn permite que qualquer colaborador possa agora executar estes mesmos, neste caso, 50 convites para seguir a página. Empresas de maior porte, João, acabam por ter, neste momento, com este recurso, a possibilidade, que tenho tido em algumas empresas com quem tenho trabalhado, de duplicar a base de seguidores. Estamos a falar de duplicar, ok? Porque numa empresa de grande porte, com algumas centenas de colaboradores, pedir-lhes muitas das vezes em ações de dinâmica interna, que de repente eles aqui venham, aqui cliquem, ok? E o próprio colaborador possa aqui clicar para convidar, no caso da APPM, e por o facto de já ter 5 mil seguidores já não tem esse recurso, mas numa empresa de menor dimensão, e vamos ver digamos, um player semelhante, separador mais, convidar conexões, ok? Como uma possibilidade de alguma forma se fazerem também então estas operações. Portanto, um recurso que está disponível aqui para as organizações para fazerem crescer esta dimensão aqui de colaboradores aqui no LinkedIn. E, como disse, a solução esta, nestes 3 elementos, que tem sido utilizada com muito critério por algumas organizações para crescerem de uma forma surpreendente a base de followers aqui da sua organização. Existem, obviamente, outras dinâmicas aqui, sejam estas dinâmicas orgânicas aqui para potenciar uma maior interação da própria página, sejam também outras dinâmicas associadas dentro do LinkedIn ou até fora da rede, nomeadamente aqui, quer as ações de promoção cruzada, quer as dinâmicas também ao nível do email marketing, ou até também internamente os anúncios de vaga e a publicidade, que também são, obviamente, indutoras de um fluxo maior de subscritores das organizações. É importante perceber, e ali colocamos também o fenómeno do CEO branding, exatamente para que, em alguns dos casos, e com a existência hoje de figuras maiores dentro da estrutura organizacional, portanto, colaboradores, que pela posição que ocupam, muitas das vezes acabam também por, à sua medida, por terem aqui um papel que pode ser importante para a organização, ao muitas das vezes carregarem também esse conteúdo para as suas próprias comunidades. Obviamente que o LinkedIn, ao contrário de outras redes, vê nos colaboradores um papel importante para esta jornada, um papel que tem que assentar em promoção, digamos assim, do papel do colaborador, com a criação, muitas das vezes, de instrumentos sobre a utilização responsável das redes, mas instrumentos que potenciem, obviamente, aqui a sua maior utilização. E tenho feito nestes últimos anos muitos projetos com organizações exatamente para esta ativação destes colaboradores, como aqui, portanto, ativistas importantes e promotores importantíssimos do conteúdo institucional, que obviamente dirá e chegará às comunidades de uma forma muito mais expressiva aqui, muito mais expressiva. Obviamente que tem sido também palco e comum vermos nas empresas
recomendações, sugestões, boas práticas numa utilização cada vez mais responsável e consciente desta operação aqui no LinkedIn. Porque no LinkedIn, para além da comunicação, vemos hoje o LinkedIn como uma alavanca para que as empresas consigam, através dos seus colaboradores, por exemplo, uma melhoria na ação comercial, na prospecção, na sinalização de potenciais clientes. Mas também ao nível do recrutamento, com a utilização hoje cada vez maior de uma equipa, uma frota de recrutadores que aqui diariamente procura ativamente colaboradores para as suas fileiras. Portanto, há efetivamente muitos, digamos, propósitos e benefícios que a organização hoje aqui tem, digamos, em linha de conta. A área dos anúncios é uma área que está em constante crescimento. E, nesse ponto de vista, há 2 anos, o LinkedIn renovou aquilo que foi o seu programa, aquilo que é o seu programa de certificação do LinkedIn no que diz respeito a, digamos assim, eu vou colocar aqui no chat imediatamente o link para aquilo que é o programa oficial do LinkedIn de certificação em anúncios LinkedIn. É uma certificação que qualquer um de vocês pode obter, permitindo que a Verónica, o André, a Isabel, a Ana Rita e tantos que aqui estão consigam agora aqui, digamos, 1, inscrever-se, 2, realizar o plano de aulas disposto aqui e depois poder fazer parte destes níveis aqui. Portanto, o LinkedIn tem 3 níveis aqui de... Deixa-me lá ver se eu consigo abrir. Ok, por acaso estava aqui. Portanto, vou abrir novamente ali. Portanto, o LinkedIn tem 3 níveis aqui. O nível 1, Certified Marketer, o Certified Marketing Insider e o Certified Marketing Expert. Neste momento em Portugal não há um número muito grande, eu diria que surpreendentemente se calhar apontaria aqui para um número que não acredito que estejam superior a estes dedos todos da minha mão, a mais de 10 pessoas com esta certificação de nível 1 e de nível 2. Neste momento acredito que não há ninguém em Portugal com a certificação nível 2. Portanto, é uma certificação gratuita que qualquer um pode fazer e que, no fundo, dotará o profissional de maiores competências na utilização deste meio. Fica a dica aqui colocada no chat para que vocês possam agora absorver. A área dos anúncios é uma área com, digamos aqui, muitas vertentes, portanto, uma área de anúncios que hoje, aliás, conheceu ainda inclusivamente uma nova área deste LinkedIn Business Manager. Não fiquem muito com expectativas, isto é um Facebook, é um Meta Business Manager, mas na versão 1.0, está bem? Portanto, não fiquem aqui, por favor, com hiper expectativas, está bem? Portanto, o LinkedIn Business Manager é uma tentativa do LinkedIn fazer algo próximo também do grupo Meta, está, na minha opinião, ainda nos seus primeiros passos, portanto, eles assumem-no até como versão beta aqui para este efeito e, portanto, vocês terão depois a oportunidade de analisar e ver exatamente, e depois poder também registrar a vossa empresa e as vossas atividades também aqui por esta via. Anúncios neste momento são de várias ordens. O LinkedIn anunciou a semana passada a morte anunciada de alguns formatos, nomeadamente as mensagens que vão mudar aqui o conceito. Portanto, o Sponsored In-Mail foi ontem, ou foi esta semana que passou, anunciado como, digamos aqui, como a sua extinção, para muito a ver com as questões europeias do RGPD e, portanto, como disse, todos os dias estas áreas são férteis aqui em mudanças e, portanto, o LinkedIn não é também imune a essa realidade aqui. Há efetivamente muitos formatos relevantes, inclusivamente o LinkedIn, para também aumentar digamos, a maior ação publicitária por parte das empresas, trouxe aqui também um modelo que alguns já têm visto de impulsionar publicações. Portanto, no fundo é um modelo mais simplista do Campaign Manager, portanto, do gestor de campanhas do LinkedIn, um modelo mais simplista para permitir que, portanto, as empresas possam agora impulsionar alguns conteúdos da página, portanto, e aqui como veem, estão disponíveis ao impulsionar de anúncios em imagem única, vídeos e eventos, podem ser aqui alguns dos modelos que podem agora ser potenciados também para outros públicos aqui. A rede tem ainda algumas rúbricas relacionadas com o mundo das licenças premium, que não estando previstas para empresas, mas
é às equipas de comunicação que muitas das vezes chegam a pedidos por parte da empresa para a utilização destes meios. As funcionalidades das contas premium assentam essencialmente nestes 5 pilares: volume de pesquisas, o número de e-mails feitos ou passíveis de serem feitos, e até os dashboards, que também são funcionalidades especificamente de duas das tipologias. Estas 4 são as licenças premium disponíveis para utilizadores que querem adquirir diretamente do LinkedIn. Na versão corporativa, as empresas podem adquirir múltiplas licenças do Sales Navigator para distribuir a uma equipa de colaboradores, ou múltiplas licenças do Recruiter. Mas, é importante dizê-lo, estes recursos serão apenas interessantes e vantajosos se de facto houver já uma cultura de utilização do LinkedIn enraizada. Pelo que, se não isso acontecer ainda, estarão a dar ferramentas a todos, ok? E, portanto, isto não gerará grande mais-valia à organização, ok? As páginas das empresas têm também um meio obrigatório para os colaboradores, um meio associado aqui a uma área mais analítica. São isso espaço, não só uma vertente também de escuta sobre tudo aquilo que vai sendo falado, mas também uma vertente que hoje passível de descarregar, sejam ela de descarregar e exportar fecheiros relativos àquilo que são as melhores publicações, podendo aqui compreender melhor o comportamento dos vossos seguidores para melhor criar e desenvolver aqui conteúdos. A rede não permite a exportação dos seguidores, embora vocês consigam saber quem eles são, não conseguem exportá-los, conseguindo apenas exportar as características demográficas dos mesmos. A rede tem um contexto interessante também, que eu acho útil para vocês poderem fazer algum benchmark das vossas organizações, das vossas empresas concorrentes, conseguindo avaliar aqui o desempenho e percebendo muitas das vezes, por exemplo, qual a taxa mensal de crescimento que as maiores empresas portuguesas estão a ter mês após mês, portanto, e conseguindo agora comparar em relação ao vosso crescimento. Portanto, isso são detalhes que acredito que podem muito beneficiar as vossas personagens. Bom, isto que vocês estão a ver é isto que aparece aqui. Este início do ano, e porque não tinha mais nada que fazer, decidi escrever 508 páginas, ok? Ainda antes de conhecer o ChatGPT, vejam lá. Pronto, foi uma pena, teria sido útil. Portanto, se vocês tirarem apontarem a vossa câmera para este código QR, vocês vão diretos à loja onde tenho esta compra aqui que queiram fazer deste livro, que talvez a nível internacional só tenho para já pena de não ter ainda em inglês, porque em inglês não existe um livro. Portanto, o Pedro Caramês beneficiou aqui a comunidade lusa para escrever um livro em português que a malta americana gostaria de ter, ok? E, portanto, só têm que ler em português, portanto, senão, de outra forma não se sabem. Neste livro de 500 páginas está vertido tudo o que estes 14 anos trouxeram ao mundo das páginas de empresas e, portanto, num livro que está, de alguma forma, e onde reuni muitas deste conhecimento aqui que trago também para vocês. Eu deixava aqui, se calhar, ao João, e pronto, quis respeitar os 45 minutos assim à vírgula, e portanto fui aqui em modo aceleração para que, portanto, pudéssemos ter agora a oportunidade de ter aqui um Pick My Brain. Foram respeitados na íntegra, Pedro. Pronto, deixo agora um espaço aberto para quem quiser colocar algumas questões ao Pedro, e portanto... Acho que aqui no chat não houve nenhuma questão, apenas agradecimentos a algumas dicas que o Pedro foi dando, nomeadamente até na questão da certificação. Portanto, deixa-me só dizer que a velocidade com que o Pedro foi entregando, depois na gravação podem ouvir mais lento, está bem? Podem colocar aquilo a velocidade 0,5, está bem? Eu se calhar colocava uma questão ao Pedro. Pedro, vamos lá. Que boas práticas é que nos recomendas para a utilização do LinkedIn, neste caso para empresas? Eu confesso que às vezes vejo determinadas publicações em páginas de empresas que
a meu ver, aquilo não faz qualquer sentido, não é? Que as pessoas publiquem determinadas coisas em termos de textos e principalmente em termos de imagens, que será mais, se calhar, para uma rede social privada, não de uma empresa. Queres-nos deixar aqui algumas dicas? Bem, como deves calcular, atualmente no LinkedIn há empresas de todos os ramos de atividade e, portanto, obviamente, em alguns dos casos, há empresas de ramos de atividade que efetivamente não nos dizem nada e que, pronto, que também têm aqui que comunicar e, portanto, algumas poderão eventualmente, a sua matriz, o seu ADN pode, obviamente, estar discordante do nosso. Mas atentando aqui na parte inicial, que boas práticas é que eu vejo no que a conteúdos diz respeito? A primeira componente é que, de facto, o utilizador deve estar muito claro, ou a empresa deve estar muito, muito clara na cabeça dela que público é que, de alguma forma, quer levar. E aqui nós hoje conseguimos perceber muitas das vezes quando a empresa está muito numa ótica de um público por exemplo, de atração de talento, portanto, onde claramente é um conteúdo muito virado para o candidato, para um potencial candidato, portanto, para atrair talento para a sua organização, e, portanto, essa é uma motivação, ok? Portanto, há depois outras empresas que têm uma motivação muito associada ao facto de, ok, eu quero que o LinkedIn seja claramente um gerador de tráfego para o meu site. Ok, é também um propósito e um objetivo. Não é? Ok, eu quero que o meu propósito seja um propósito também de gerar aqui uma maior reputação, uma maior notoriedade de marca. Enfim, há um conjunto alargado ou então, propósitos que é, eu quero usar o LinkedIn para vender, ponto. Não é? Para vender. Obviamente que não só no LinkedIn, mas também a rede, de alguma forma, não está muito, e os utilizadores hoje não estão muito predispostos a consumir um conteúdo que lhe é dado assim de forma muito contundente de uma venda descarada de um produto ou serviço. Não é? E, portanto, as organizações têm que ser vistas aqui como, de facto, organizações que aportem conhecimento e que aportem valor. Porque é que eu quero seguir uma empresa no LinkedIn? Okay? Portanto, eu quero, no fundo, ok, em alguns casos eu quero seguir uma empresa porque quero acompanhar as publicações de vagas de emprego que essa empresa gera, mas quer dizer, não quero ver só uma empresa a pregar vagas o dia todo. Quero que ela me mostre e que ela me procure trazer um bocadinho o behind the scenes, um bocadinho daquilo que é o modo de vida da organização aqui. Portanto, eu diria que a primeira componente é muito de traçar objetivos, desenhar aqui e criar aqui uma espécie de um calendário editorial. Um calendário editorial que identifica um conjunto de temas que lhes pareçam ser, obviamente, mais, eu diria, mais consentâneos com este tipo de publicação. Isso também se pode corrigir e avaliar ao longo do tempo. Não é? Ok, em algumas das empresas acabam por exemplo, como temos aqui algumas, o foco principal é a publicação de conteúdos que reforçam a imagem da empresa enquanto uma empresa detentora de bons valores no que há a responsabilidade social corporativa deste respeito. Pronto, então é essa a matriz fundamental que norteia as publicações na rede. Okay? Portanto, agora, tem que haver essa determinação inicial, percebes? Pronto. Ou seja, depois de definidas as linhas temáticas, os princípios, digamos assim, os pilares dessa comunicação, vem depois a segunda parte, que é, ok, que formatos, e como tu sabes também, temos formatos que dão um bocadinho mais trabalho e outros que dão menos trabalho, não é? Portanto, há formatos que, era giro fazer uma infografia, dá trabalho. Era giro fazer um carrossel, dá trabalho. Era giro fazer um vídeo nativo, dá trabalho. Ok, portanto, isto aqui, sabemos nós que as empresas adequam os formatos em função de quê? Da capacidade, portanto, da equipa que têm, não é? E da capacidade de recursos que têm para alocar a essas ações. E, portanto, eu adorava ter conteúdos melhores, mas muitas empresas dizem, Pedro, eu tenho que fazer o post mínimo viável, ok? E, portanto, agora é claro que tu me questionarás, Pedro, mas não achas que esse conteúdo mínimo viável pode muitas das vezes beliscar e até ferir, digamos, a reputação da organização? É verdade. Pronto. E é claro que, como tu sabes, os mínimos viáveis de cada empresa são aqui muito variáveis, não é? São muito variáveis. Agora, obviamente que, à medida que nós vamos publicando, e aquilo que eu mostrei ali no final, permite-me tu ires percebendo um bocadinho que formatos é que, de facto, ressoam com mais força para a tua rede. E aqui, em alguns dos casos, percebemos muitas das vezes, algumas empresas têm receio de criar publicações muito interativas, se é que me faço entender. Portanto, publicações que
procuram ser publicações feitas em quase que ambiente de co-criação com o seguidor, não é? Portanto, eu quase que a publicação, a qualidade da publicação depende também da qualidade da interação que a publicação faz. Isto é dificílimo, porque a maioria do povo, como há pouco falei, é maioritariamente, portanto, observador, não é? Agora, eu diria que as empresas têm muito esse desafio, como te disse, portanto, há muitas variáveis em linha de conta nesta jornada, não é? Portanto, eu aqui vejo empresas que de facto vão amadurecendo aqui, portanto, e à medida que também vão sentindo aqui um crescimento maior da sua base, também vão se sentindo uma responsabilidade crescente e, como tu sabes também, vão aumentando o contexto aqui de alguma forma, um contexto também de se calhar de uma equipa de operações meio mais capaz, não é? De um conjunto de ativos, de recursos humanos qualificados para este efeito, não é? Por exemplo, desta semana que passou estive numa formação com várias empresas e uma estava a questionar-se no final às outras empresas e claro, tomou consciência que as outras empresas já tinham uma equipa de 3 ou 4 pessoas para a comunicação digital e aquela senhora era ela e mais ela, não é? Portanto, ok, no miracles, não é? No miracles aqui. Bom, a Ruth Gomes colocou aqui uma pergunta se existe algum número mínimo de seguidores que uma empresa deva ter para potenciar vendas, não é? Olha, na verdade, Ruth, não tens que ter um mínimo. Obviamente que quando tu hoje, vamos lá ver, quando tu hoje, neste caso aqui, Ruth, e é importante entenderes aqui isto por estes dois prismas. Quando tu tens o prisma, Ruth, desculpa João, não sei se querias dizer alguma coisa, entretanto vi aqui a tua mão. Não, era precisamente para dar nota desta questão aqui da Ruth. Ok, desculpa. Então, estava eu a dizer que aqui, Ruth, tens aqui dois prismas óbvios e evidentes. Quando a tua página é a âncora para um conjunto de 5 ou 6 colaboradores que tenham aqui o papel de trabalharem no LinkedIn em prol da organização no sentido de captação e de, digamos, de captação e de atração de clientes para os teus serviços, ok? Portanto, isto é um prisma. E depois, do outro lado, do prisma da página da empresa, tens um prisma associado ao facto da empresa, quando hoje faz, portanto, obviamente que organicamente, portanto, numa empresa com um número mínimo de seguidores, não tens, obviamente, se calhar, grandes capacidades, grande penetração desse conteúdo para um número alargado de pessoas, tens que recorrer um bocadinho, às vezes, àquilo que é esta potenciação paga desses conteúdos. E, claro, muitas das vezes, obviamente, que se eu vejo um anúncio de uma empresa que tem apenas 10 seguidores, ou 20 ou 100 seguidores, é um bocadinho diferente se eu ver um anúncio feito de uma empresa que já tem, se calhar, um número mais alargado de seguidores, não é? Portanto, há aqui uma percepção que fica, pronto, obviamente que poderá, portanto, não obstante, se o produto, obviamente, atender à necessidade do utilizador, não é? Portanto, eu diria que, neste caso, não há um número que te possa dizer, olha, é a partir deste número que, de facto, concretizarás aqui, portanto, não há um suite, não há um número, digamos, especial para isso, não é? Neste caso aqui o André lança a questão relacionada aqui desta questão da geração de leads e de todos estes ambientes associados a esta componente de angariação. Mais uma vez, André, a angariação de leads, ou a geração de leads pode acontecer nestes dois claros prismas. Portanto, mais uma vez, no primeiro, nesta angariação palmilhada de um conjunto de colaboradores que, capacitados para tal, utilizarão o LinkedIn para, ok, vou procurar aqui o João Guedes, vou contactá-lo, vou-lhe fazer um pedido de conexão, vou-lhe endereçar uma mensagem, vou procurar estabelecer algum diálogo com ele com vista a um agendamento de uma reunião, ok? Tu tens este modelo, André, ok? E depois tens um modelo, obviamente, mais uma vez, do lado da empresa, onde podes, através dos anúncios, gerar, de facto, campanhas de angariação de leads. Repara que, deixa-me só ver aqui para esse efeito, e depois já te vou dar essa mesma, digamos assim, essa mesma resposta ao teu último ingrediente. Se tu reparares aqui, por exemplo, esta página que estás a ver, este anúncio que tu estás a ver aqui, portanto é um anúncio de um vídeo, não é? Portanto um anúncio de um vídeo. Ainda não estamos a visualizar. Diz? Desculpa, tens razão, obrigado. Podes partilhar? Obrigado. Vou já fazer, obrigado. Portanto, o que estamos a ver neste quadro aqui
é um anúncio em vídeo, que está a ser chegado aqui, portanto, que vai levar os utilizadores para uma landing page da própria página, ok? Mas depois também temos aqui, por exemplo, neste caso da Abreu Eventos, ok? Uma empresa que está a investir, digamos, está num serviço B2B, e repara, permite-te que hoje ela possa gerar, como tu vês aqui, um formulário de geração de leads para a obtenção de contactos, de pedidos de cotação, provavelmente, que é o que esta empresa estará a querer aqui, não é? Obviamente que o contexto do espaço para B2C, André, terá sempre muito que ver se o teu, e há algumas empresas a fazê-lo, empresas que aqui atuam, por exemplo, no caso, vou-te dar o exemplo do segmento automóvel, não é? Que, dadas as características de qualificação dos teus clientes, por exemplo, sei lá, uma Porsche, uma Mercedes, uma BMW, empresas, digamos assim, deste segmento alto, acabam por vir ao LinkedIn e têm aqui uma atividade bem musculada, exatamente num contexto B2C, percebes? Portanto, no fundo, num contexto muito mais virado ao cliente final do que propriamente ao cliente institucional, ok? Portanto, isto no caso, peguei neste exemplo do contexto automóvel, não é? Portanto, por exemplo, como também há outros, em alguns dos casos aqui, pronto, empresas que têm serviços ou até produtos virados exatamente para empresários, para organizações, pronto, e que também aqui, neste caso, não é para organizações, desculpa, para colaboradores, para profissionais, no fundo, muitas das vezes serviços de alguns casos até desenvolvimento pessoal, não é? Portanto, também usar nesse contexto. Portanto, há alguns, digamos, contextos do B2C que também podem, no quadro do próprio LinkedIn, também ter aqui um espaço passível de... Embora também aqui é frequente, André, por exemplo, vou-te dar o exemplo, se calhar, de uma empresa que nós conhecemos muito bem, a Netflix, a Nike, a Adidas, são empresas que, por exemplo, aqui no LinkedIn têm uma comunicação diferenciada dos outros canais. A comunicação delas no LinkedIn é muito orientada para o candidato, para a atração de talento. E, portanto, tu vês um registro de comunicação completamente distinta da comunicação que é feita, digamos assim, portanto, das outras redes, não é? Pedro, e aqui uma coisa que se poderá ligar com uma tendência que apontaste há bocadinho, que foi a criação dos marketplaces, que ainda não está disponível, mas que se pode ligar a esta questão que o André estava aqui a colocar, certo? Também, sim. Nós neste momento ainda não sei, eu pessoalmente ainda não sei muito relativamente à página de produtos. Já agora deixo ficar aqui no LinkedIn a porta de entrada destes produtos, ok, André? Se clicares aí no link, no chat, está aí o linkedin.com/products e, de alguma forma, já agora também, para quem se calhar também não conhece, está aqui a outra porta de entrada para os serviços, linkedin.com/services. Coloquei no chat para quem quiser ver, Ok, obrigado, Pedro. Portanto, não sei se mais alguém tem uma pergunta. João, só para concluir, não sei ainda, do ponto de vista do roadmap do LinkedIn, quando é que isto estará, digamos, quando estará feita, digamos, o rollout completo para todo o tipo de organizações e que evolução é que eles vão dar a este componente, ok? Porque, por exemplo, se vocês forem ver aí na página, no hub dos produtos, quando nós vemos um determinado produto, ele mostra vários produtos concorrentes, portanto, ainda não sabemos se no roadmap estarão quase certeza anúncios para esta área de produtos, quase certeza, não é? Entre outras vertentes, não é? Entre outras vertentes que aqui podem, no fundo, também servir de operação aqui ao vosso contexto. Vou aproveitar agora a oportunidade, Pedro, para te colocar também eu uma questão, que não é bem uma questão, mas perguntar-te aqui qual é que é a marca portuguesa que tu consideras neste momento um case study que a gente possa acompanhar e que tenha aqui, digamos, que uma boa estratégia de conteúdos, que a gente possa se ligar à marca e perceber que boas práticas que eles estão a seguir. Eu diria que todo este top 10 de empresas com o maior número de seguidores em Portugal, neste momento,
Portanto, eu enumerei algumas destas empresas, portanto, neste caso a EDP, a Jerónimo Martins, a Sonai, o Lidl Portugal, até porque o Lidl tem várias empresas, a Galp, portanto são tudo empresas que, João, têm hoje, de facto, também já pela responsabilidade, vergados também pela responsabilidade de estarem hoje a responder a um grupo já cada vez maior de seguidores, vão efetivamente cada uma delas à sua maneira, portanto tendo aqui hoje, na minha opinião, boas práticas a seguir. A Jerónimo Martins, curiosamente, tem uma página, uma showcase muito interessante chamada Live at Jerónimo Martins, portanto, onde comunica toda a sua EVP, que há pouco falávamos, portanto é um bom case aqui. Olhem, o Turismo de Portugal tem também uma showcase que é o Visit Portugal, que é, digamos, o braço de comunicação, de promoção do destino Portugal fora de portas. Portanto, também é um exemplo interessante de... temos aqui, portanto, neste diretório de organizações, de facto, umas que vão primando por um conteúdo, por exemplo, no caso da Sonai, na minha opinião, uma forma muito, muito interessante de utilização do conteúdo em formato imagem. Na minha opinião, eu tenho elogiado, aliás, e a semana passada tive a oportunidade de o fazer, portanto, a quem de direito, há de facto aqui uma utilização muito perspicaz, tendo em conta as dimensões da própria, das publicações em imagem por parte da rede e, portanto, a Sonai, na minha opinião, tem uma boa, mostrando assim de uma forma muito rápida, a Sonai vai fazendo muito bom uso, portanto, o que vocês estão a ver neste momento aqui é uma publicação com 4 imagens, ok? Portanto, estamos a ver aqui uma publicação com 4 imagens, e, portanto, se vocês repararem, é uma publicação que tem aqui um modelo de formato muito, muito giro, muito interessante aqui. Portanto, claramente um uso desta noção de, ok, se é um post com 4 imagens, vamos criar uma dimensão para cada uma delas que permita criar este efeito visualmente mais apelativo. Okay? Depois há aqui, poderemos ver aqui vários exemplos deste modelo aqui, portanto, que me parecem ser muito interessantes aqui para como exemplo que estavas a dizer-me, João. Claro que depois, do ponto de vista dos anúncios, portanto, que também era óbvio gostarmos de conhecer aqui um bocadinho, já eu acredito neste momento que há um número aqui, se calhar, neste momento em Portugal, estará a investir-se, eu diria assim, a grosso modo, ainda abaixo da fasquia dos 5 milhões de euros por ano em Portugal. As empresas investirão, se calhar, em 2023, cerca de 5 milhões. Eu estou a apontar aqui, não há números, não se sabem números, mas eu diria que estaremos a falar mais ou menos nessa ordem de grandeza. Isto tendo em atenção a alguns números que eu ouvi ventilados já há alguns anos esta parte. E, portanto, estarei aqui a apontar para um cenário que se calhar só não é maior por, eventualmente, um maior desconhecimento do contexto. Aliás, há pouco, quando falei ali da certificação, isso também quanto maior for o número de pessoas certificadas, acredito, maior será também a utilização deste contexto aqui. Ok, Pedro, obrigado. Temos aqui mais uma pergunta só do André, que é uma pergunta que está relacionada então com a utilização de SEO em artigos de LinkedIn, se são realmente importantes para impulsionar os resultados nos motores de pesquisa, nomeadamente no Google. Olha, André, esse fenómeno de podermos agora, nos artigos das newsletters, podermos agora ter uma área de SEO ali, portanto, isto foi uma incorporação relativamente nova. Confesso-te que não tenho, portanto, com toda a honestidade, li e tenho, portanto, quando crio os artigos, tenho exatamente esse recurso. É verdade, e como tu também sabes, sendo a rede LinkedIn uma rede com um grau de utilização bastante grande, portanto, com um site, de facto, gerador de muito tráfego, obviamente que os conteúdos que aqui colocamos são, aliás, é comum e frequente, por exemplo, e sem esse recurso que tu estás a falar, de nós, por exemplo, escrevermos o nome do João Guedes e a palavra CBRE e o primeiro link do Google ser o perfil dele no LinkedIn, não é? Portanto, até hoje, mais do que comum e normal. No caso dos artigos, eles incluíram isso,
com toda a honestidade, André, não vi ainda muita gente pronto, a evidenciar essa... Aliás, eu tenho muitos artigos que escrevi, também pelo grau de especificidade do artigo, que aparecem nos primeiros resultados de pesquisa, portanto, do Google, não é? E, portanto, claramente que acredito que impulsionará. Agora, André, dependerá muito de se estás a falar de um tema nicho ou de um tema mais, obviamente, pronto, de maior procura, não é? Portanto, tem muito que ver com isso. Obviamente que se falares, como é o meu caso, os meus temas estão quase todos nicho, é LinkedIn, ponto, sou um bocado chato, é verdade, pronto, mas é um bocadinho por aí que, agora, depende um bocadinho das tuas áreas de operação, não é? Não sei se mais alguém tem alguma questão para o Pedro. Olha, deixar aqui últimas palavras só para quem, obviamente, aqui se juntou a nós aqui na call. Pronto, obviamente, deixar-vos aqui nota de que pronto, a minha morada está relativamente simples aqui, de vocês a encontrarem aqui pelo LinkedIn. Pronto, obviamente, todos os dias procuro fazê-lo e todas as semanas também, tentando aqui levar-vos muito conteúdo sobre este ambiente do LinkedIn. Pronto, e tentando aqui, obviamente, desmistificar, que é o que tenho feito há 14 anos esta parte, desmistificar a utilização da rede, procurar levar, como esta palestra que estamos aqui a fazer, mais conhecimento à comunidade, e claro, como associado também da APPM, obviamente, que queria também, obviamente, aqui oferecer, obviamente, aos associados e a quem não é, mas a quem de alguma forma vai aqui estando próximo da associação, obviamente, e eu também sei que é, portanto, hoje juntamos aqui, quer eu, quer a APPM, também demos as mãos exatamente para podermos trazer aqui mais um momento de aprendizagem, portanto, que de alguma forma faz parte já, quem anda nestas guerras do digital, acho que está impregnado no nosso ADN, portanto, é algo que vamos fazendo e, portanto, convidar-vos de facto e convidar-vos depois a ouvirem isto em versão mais lenta, mais calma, mais pausada, tá bom? Oh Pedro, mas as tuas formações também são aceleradas, eu sei por experiência própria. Se a malta me dá a corda assim a fazer perguntas mais técnicas e tudo, a gente ainda vai mais aqui. É óbvio que nestas situações, nem sempre conhecendo a plateia toda, às vezes corremos riscos, não é? Pronto, nem tudo o que falamos. Obviamente que aqui, eu acho que vocês também vão sentindo isso aqui na APPM, o grau de literacia neste contexto digital é cada vez mais heterogéneo, não é? Portanto, nestas salas vamos tendo um bocadinho desde já as empresas já com uma maior músculo e dimensão, já detentoras de maior conhecimento e outras que não estão ainda nessa hype, não é? Não estão assim, mas pronto, eu vou às vezes acelerando, mas pronto, vantagens que o YouTube permite ouvir-nos de forma mais lenta. Não sei se mais alguém tem alguma questão para o Pedro. Pelo menos aqui no chat, acho que não. Não. Oh Pedro, resta-nos agradecer esta hora que foi fantástica, embora, como tu disseste, a correr, mas depois vão ter a oportunidade de ver o vídeo de forma mais pausada e partilhaste informações super relevantes para todas as empresas e para todas as pessoas que estiveram a assistir a este webinar. Deixo agora aqui as últimas palavras para o João. Agradecer ao Pedro as dicas e o conhecimento partilhado. Agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui a assistir e que foram muito pertinentes também nas perguntas que colocaram. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por estarem a assistir e até uma próxima. Tudo bom. Obrigada. A todos. Fiquem bem. Obrigada a todos. Obrigada.